nesse ano, nós estamos falando sobre um vaso novo. E estamos dizendo que o vaso que Deus está construindo é um vaso de justiça, paz e alegria. Todo mundo quer ter alegria, não é verdade? Só que a gente está, às vezes, chamando felicidade de alegria. E elas são duas coisas um pouco diferentes. Você pode ter felicidade dentro da alegria, mas só que dentro da felicidade não cabe tristeza. Mas dentro da alegria cabe tristeza e cabe felicidade. As duas coisas. Beleza? Só que a alegria, ela não é algo que simplesmente acontece assim. Ela está disponível, mas ela é resultado de outra coisa. Porque não há alegria plena, transbordante, se não houver paz. Um vaso de justiça, paz e alegria. Paz é harmonia. É quando as coisas começam a ser conectadas e elas vivem um fluxo de vida acontecendo, simplesmente. Uma funcionando com a outra. E não vai haver paz, todo mundo quer ter paz também. A gente fica assim, como eu quero ter paz, né? A paz que excede todo entendimento. Só que não vai haver paz a não ser que a gente se torne, antes de tudo, um vaso de justiça. E justiça não é necessariamente juízo. Óbvio. Justiça é quando Deus coloca cada coisa no seu lugar. Juízo é quando algo que era para ser colocado num lugar foi colocado em desobediência no outro. Quando os dois cumprem completamente o propósito pelo qual foram criados. Isso gera juízo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A mão foi criada para quê, gente? De forma bem rasa, tá? É só um exemplo para poder fazer algum sentido. A mão foi criada para quê, gente? Tocar. Ela é o quê? Extremamente fina, sensível. O fogo foi criado para quê, gente? Esquentar. Né? Queimar também, mas esquentar, na verdade. É só aqui para fazer um mínimo de sentido. O fogo foi criado para esquentar. Se você pega a mão, que foi criada para sentir, tocar, ela é extremamente sensível, e você coloca a mão no fogo, o que vai acontecer, gente? Qual o nome que vai acontecer isso aqui? Juízo. Aí, esse juízo significa que Deus é um Deus mau? Não. Significa que, na verdade, tudo cumpriu o propósito plenamente. A mão sentiu, o fogo esquentou, um foi colocado no outro. Só que eles não foram criados para estar nesse contato dessa forma. Então, quando a gente não compreende o propósito real de cada coisa, o abuso vai ser inevitável. Seja bem honesto. Uma mão no fogo por muito tempo é um abuso, né? De maneira tal que ela vai perder a principal capacidade dela do propósito pelo qual ela foi criada. Estou sendo bem raso. Que é o quê? Sentir, cara. Então, não há alegria sem que antes haja paz, harmonia, fluxo de vida. Não há paz sem que antes haja alegria, ou melhor, desculpa, justiça. Ou seja, cada coisa está colocada no seu lugar, gente. Você não vai ter paz, cara, no seu casamento se o teu casamento não estiver aqui, colocado justo no lugar, cumprindo o propósito. Não vai ter paz com relação às suas finanças se você não permitir que Deus coloque cada coisa, te ajude, te oriente a colocar cada coisa no seu lugar. Você não vai ter paz na sua vida de trabalho, de funcionamento, de relacionamentos, de todo o desdobramento da sua vida, se você não permitir que a orientação de Deus faça justiça em todas as áreas da sua vida. E na medida, óbvio que isso aqui não é binário, né? 1-0, fez justiça, acabou, tá lá. Não. Isso aqui, eu acredito que é um processo, como está escrito em 2 Coríntios 13, que diz que de glória em glória nós vamos sendo transformados. Então, na medida que você vai permitindo que uma área da sua vida vá sendo, encontrando a justiça de Deus, colocando cada coisa no seu lugar, você vai encontrando paz. Na medida que você permite que essa justiça vire fluxo. Ela simplesmente cria harmonia com com o outro funcionamento das coisas da vida. Na medida que isso aqui tem paz, alegria, irmão. Alegria, transbordar. Deus ama quem dá com alegria. Vira transbordar. E aí tudo isso aqui vira referência, vira imagem profética, inspiração, a imagem do reino de Deus nessa terra para as pessoas ao olharem, crerem e ao sentarem com você, conhecerem que ele é real, que o amor é palpável, cara. Não sei se eu estou viajando muito na maionese ou faz sentido para você, de alguma forma. Amém? Então nós estamos falando nessa semana, nesse mês, sobre restaurados. Se você puder repetir comigo, só para você ficar comigo, diga assim, restaurados. Tudo começa de dentro para fora.
Então, a gente está falando que dentro desse processo de justiça, porque nesse trimestre todo nós estamos trabalhando a justiça de Deus, como Deus vai colocando cada coisa no seu lugar. E Deus não começa colocando as coisas no seu lugar de fora para dentro. Na verdade, Deus começa colocando as coisas no seu lugar de dentro para fora. E ele faz isso do lugar mais profundo do seu ser. Semana passada nós falamos que agora nós podemos, enfim, ver, ouvir e conhecer quem ele é. Então tudo começa, cara, em quem ele é. Na medida com que nós voltamos a face a ele e percebemos quem ele é, agora nós vamos poder, ao olhar para nós mesmos e olhar uns para os outros, conhecer, ver, ouvir e conhecer quem nós somos. O problema é que a gente está invertendo essa ordem toda dos fatores. E aí, por causa dessa grande inversão, a coisa vai virando assim um barulho, um negócio assim confuso, e a gente não chega em lugar nenhum. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre quem nós somos. E quem nós somos, a nossa identidade é a base de todas as coisas. E às vezes a gente pode até dizer assim, quando a gente vai tendo uma vida assim, de alguma forma com que talvez o dinheiro ou talvez algumas estações aparentam que tudo está funcionando, tudo está no seu lugar, né? E daí dá aquela sensação assim que está tudo perfeito. Tem vezes, momentos que a gente está nesse lugar, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade, gente, que às vezes a nossa crise de identidade não é tão aparente quanto a gente acha que é. Muitas vezes a gente está com crise de identidade, mas a gente está passando por algumas crises, mas no final das contas, essas crises que a gente fica dando nome, já sentou com alguém que reclama de tudo, por exemplo? Que chega assim, aí está sempre falando, mas aconteceu tal coisa, mas está com tal problema, né? E aí a gente fica atacando essas áreas da vida de forma externa. Mas no final das contas, essa pessoa ela não está com problema nessas situações. Ela está, na verdade, passando por uma crise de identidade. Então, toda crise de recurso, gente, financeiro, de dom, de capacidade, ela, antes de ser crise de recurso, ela é crise de identidade. Toda crise de performance, antes de ser crise de performance, ela é crise de identidade. Toda crise de relacionamento, por exemplo, óbvio, né? Você não manda na outra pessoa, mas da sua parte, que contribui para uma crise, por exemplo, no casamento, numa relação entre irmãos, numa relação na família, e assim, você fala assim, mas o meu pai é XYZ, mas o meu irmão é um problema, mas a minha mãe, o meu patrão, às vezes a gente está nessa condição, eu não sei você, mas talvez, às vezes o teu amigo está nessa condição, não é você, talvez. Percebe que, às vezes, as relações são sempre um problema, pessoas que estão sempre dizendo assim, essas relações são problemáticas, aquela pessoa é muito difícil de lidar, o outro é muito difícil de lidar. Realmente, muitas vezes, as relações são muito tensas e nervosas. Mas toda incapacidade de lidar, toda crise numa relação da nossa parte, por uma incapacidade de lidar com os outros, antes de ser só crise, porque as relações estão, cara, a pessoa é difícil, ela tem esses trejeitos, ela tem esse funcionamento, antes de ser isso, eu não estou apagando isso. Ela, antes de tudo, é crise de identidade. Ela é uma crise a respeito de quem eu sou. Quem nós somos. E assim por diante, quem ele é. Toda crise de temperamento acaba sendo uma crise de identidade. Então, há algumas evidências de pessoas que estão passando por algum tipo de crise de identidade. Eu queria que você pudesse ouvir essas coisas. Eu não consegui aqui, óbvio, contemplar tudo, né? Mas eu queria que você pudesse ouvir essa coisa como se estivesse ouvindo o outro, assim, né? Não tá falando de mim, não sou eu, não. Brincadeira, na verdade, eu tô falando o contrário. Eu queria que você pensasse mesmo em você, né? Mas não como quem tá assim, isso aqui não sou eu, não. Mas que permitisse mesmo o Senhor falar ao meu coração, ao seu coração, assim como eu creio que é o sentido da nossa reunião aqui. Às vezes, nós temos muita facilidade de se ofender. Parece que tudo, às vezes, é indireta para nós, ou as coisas, tudo, de alguma forma, está nos atacando. Insegurança em tomar decisões. Obstinação em projetos, relações e coisas. Às vezes, ansiedade excessiva. Presta atenção. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí eu estou falando uma opinião bem minha mesmo.
tá? É possível que não ter nenhum tipo de sentimento no qual nós definimos como ansiedade, nesse corpo terreno aqui, seja difícil. Então eu creio que, na verdade, o texto, quando diz sobre nós não termos, não andarmos ansiosos, ele está falando sobre não nos movermos por ansiedade. Porque talvez esse sentimento, essa tensão da expectativa, dos medos, enquanto nós estamos ainda nesse corpo, ele seja natural. Muitas vezes até por causa do químico, às vezes por causa do processo das alimentações que nós vamos tendo, a gente vai acabar sentindo um pouco de ansiedade. Ter esse sentimento que a gente está chamando de ansiedade. Só que eu creio que nós somos chamados para não nos movermos por ansiedade. Então, ansiedade excessiva, necessidade desregulada de aprovação, sabe aquela pessoa que está sempre precisando que alguém esteja afirmando ela, dizendo para ela que é isso mesmo, vamos lá, ou que tem que estar sempre alguém encorajando, dizendo, vai para lá, vamos embora, segue em frente. Talvez irresponsabilidade, timidez. E timidez, não estou falando de temperamento, não, porque tem pessoas que podem ser, como vai desdobrando lá, assim, fleumático, colérico e tal, não estou tornando isso místico, não, só faço para a gente poder compreender um pouco. Tem pessoas que elas são um pouco mais interiores, que elas processam mais internamente. Tem outras pessoas que são mais exteriores, elas processam de forma mais exterior. E isso não significa ser tímido. Aqui a palavra tímido, que Deus não nos deu o espírito de timidez, e que os tímidos não herdarão o reino dos céus, ele está falando daqueles que estão guardando dentro de si a sua identidade. Ou seja, não estão permitindo que quem de fato eles são venha para fora. Por que é tão grave isso? Porque, no final das contas, nós somos expressão de uma parte de quem ele é. Logo, se você é tímido, você está guardando você dentro de você mesmo. Oi? E, na verdade, cara, você está matando ele, você está guardando ele dentro de você. E é por isso que não é a do reino dos céus. A mesma coisa como a mão no fogo. Não é a do reino dos céus porque está lá Deus sentado na cadeira lá na frente do céu, aqui, ó, olhando para você, falando, vem cá, você guardou você dentro de você? Então você não entra. Você não guardou? Não, então você entra. Não, gente. Não tem nada a ver isso, não. Que, na verdade, o reino dos céus é você tê-lo como o lugar de relação, paternidade, família. Então, se você deliberadamente não é a expressão de quem ele é, não conhece quem ele é, não é a expressão de quem ele é, guarda tudo dentro de você, não tem coragem para isso ser revelado, não quer conhecer, no final das contas, você está sendo sentenciado a não experimentar do próprio reino, porque o reino de Deus é isso. Não sei se faz sentido para você isso. O reino de Deus é a mesma família, por exemplo. Então, por exemplo, você está sendo expulso do reino de Deus. Não vai sentar na mesa da família. Não. Se você, ao olhar, não vê valor na mesa da família. Não, eu quero o reino de Deus. Não quero o reino de Deus. Não, eu vou para o céu. Vocês estão comigo? Eu vou para o céu. Vai ser uma maravilha quando Deus voltar. Eu vou estar com Ele. O desdobramento do reino de Deus é a mesa da família. A relação entre os irmãos ao redor do pai. Aí pensa, esse é o reino dos céus. De forma palpável. Eu quero estar no reino dos céus. Só que, cara, o reino dos céus é na mesa. No momento que você rejeita as relações, rejeita a mesa, rejeita esse lugar, porque diz que você não vai pertencer a isso aqui, o que você está dizendo, gente? Eu não quero herdar o reino dos céus. Percebe, gente? Não é sobre uma expectativa de uma coisa que vai vir lá na frente. Talvez esse reino que a gente fica imaginando, ele tenha menos aparência de castelo, de muro, de trono, de um monte de coisa que a gente fica acreditando que seja, e ele tenha muito mais cara de família, de mesa, de relações. E nesse lugar que a gente vai conhecendo de fato o reino dos céus. Então, medo excessivo, falta de relevância, insatisfação na atividade profissional, senso de competição muito aguçado. Sabe aquelas pessoas, cara, que quando vão assim, todo tipo de coisa parece que é uma... Olha quem tá aí, ó. Dá um abraço aqui então, cara, já que você tá aqui, cara. Tudo bom, cara? Senta aí.
Insatisfação na área profissional, falta de relevância. Relevância assim, ó, cara. Cara, a minha vida... Eu queria que você fizesse uma reflexão, por exemplo. Oi? Tá muito frio? Vocês estão com frio aí? Aqui tá calor, aqui tá frio. Ó, os velhinhos podem ir pra cá. Troca ali, Daniel, troca ali com eles ali. Troca lá, Lucas, vai. Troca ali com a dona Fátima ali, ó. Dona Fátima vai ficar com ele. Não, vai lá, dona Fátima, você vai mandar ver. Eu acredito sim. Foi pro senhor dar uma movimentada aqui, graças a Deus. É porque não, você tá mandando ver, dona Fátima. Deixa eu tomar até uma aguinha aqui. Parece que deu uma equilibrada aqui, né, cara? Né? Tava aqui assim, né? Tá bem aí, dona Fátima, agora? Tá se sentindo bem? Agora deu uma melhorada. Você quer trocar também? Ó, vem aqui pro ladinho aqui, Ah, agora entendi. Eu esqueci do que eu tava falando, gente. Insatisfação na atividade profissional. Ah, tá. Falta de relevância. Relevância é mais ou menos assim, ó. Você quer fazer uma medição sobre relevância? Cara, se eu sou relevante mesmo, é bem simples assim. Cara, se você hoje não acordar ou dormir até bem mais tarde, qual é o número de pessoas, cara, que a vida dela dependia da sua existência? Aí, às vezes, você pode estar um cara mais organizado. Talvez. Que as pessoas, elas não precisam de você, por exemplo, assim, tipo, tão diretamente. Vamos supor, se você decidir hoje não acordar só mais tarde, né? Daqui a um pouco as pessoas vão perceber que no fluxo da vida você realmente fazia diferença lá, né? Porque você pode estar, às vezes, não num processo tão elementar, assim. Não sei se está fazendo sentido para você. Mas, cara, se você não tem... É uma pessoa que, pô, cara, se você só aparecer uma vez por mês, ou a cada 2 meses, você não é essencial para a vida daquelas pessoas ali, para o bairro onde você está inserido, para o trabalho de onde você está. Se você, no seu trabalho, é uma pessoa que é facilmente substituída somente por causa das suas habilidades, se você recebe o seu salário do que você faz somente pelo que você entrega, significa, você me perdoa, tá? Está lá um certo nível de crise nesse lugar. Significa que talvez você não seja tão relevante. Todo vazio de relevância, ele não é um problema na atividade, gente. Porque às vezes você pode ter a melhor performance, se tiver alguém que tem uma performance um pouco maior que você, te substitui. Se você era só performance lá. Agora, se o que você fazia era a expressão plena de quem você é, você pode ter certeza que as pessoas não te substituem facilmente. Porque começou a entrelaçar vida, história, existência. Logo, não te substitui facilmente. Então, toda crise de relevância, ela, antes de ser crise de performance, crise de atividade, ela é crise de identidade, ou seja, quem eu sou. Porque se o que você faz não é plena expressão de quem você é, e a verdade, gente, que quando você está sendo plenamente, expressando plenamente na estação que você está, na maturidade que você tem, quem você é, você não vai ser facilmente substituível, ainda até que a tua performance não seja melhor. Não estou dizendo que identidade não tem algum certo nível de conexão com performance, porque tem gente que não tem performance por desleixo. Uma performance por performance é substituível, gente. Agora, quando o que você faz é a expressão plena de quem você é, as pessoas não vão querer substituir. Sabe por quê? Porque você é uma expressão daquilo que elas foram criadas para poder se relacionar para sempre. Deus deu um pedaço dele para cada um de nós. É a forma com que ele nos fez existir. E esse pedaço é único. É uma expressão única dele. Então, no momento que você está expressando quem você é, aquele lá é o café da Dona Fátima. Ah, mas eu quero só café. Não, eu queria o café da Dona Fátima. Não sei se você está entendendo. Porque o café da Dona Fátima não é café, gente. É todo desdobrar de quem a Dona Fátima é. E isso se você estiver lavando o banheiro, fazendo café, defendendo alguém num tribunal ou fazendo o que for, tanto faz.
No final das contas, no desdobrar da vida, quando você vai afinando cada vez quem você é com aquilo que você faz, você vai, sem dúvida, conectando mais os seus dons, as suas habilidades, a sua história, com aquilo que você faz como expressão de quem você é. Mas, quando você tem certeza que você, até o seu café tem cheiro de Deus, e não é Deus de uma divindade, é cheiro do nosso Pai, de um avo só do Cristo, uma parte que ninguém mais vai poder oferecer, é intransferível, insubstituível, é complementar e interdependente. Então, se você de alguma forma é irrelevante nos meios onde você não está com problema de relevância, gente. Você está com, na verdade, com crise de identidade. Então você não resolve na performance. Você resolve na pergunta, quem eu sou? Dificuldade de ficar cara a cara com as suas próprias dores, lutos, incomodações. No final das contas, não é problema com as dores, com lutos, nem com as incomodações. É crise de identidade. Porque quem vai desdobrando mais densamente quem não deixa de ter dores, lutas, nem dificuldades. Mas sabe lidar com elas. Por mais que gere muita tristeza, gere muito desconforto e te leve no ápice dela como o nosso Senhor foi levado, que é chegar a suar sangue de tanta angústia. Jesus estava com tudo ali, menos com crise de identidade. No momento que ele fala, Pai, afasta esse cálice de mim, se for possível. Ele não estava com crise de identidade. Mas ele não estava sem dor, sem angústia, sem desafio. Crise de identidade, a firmeza na identidade, não faz a gente deixar de ter desafio. Faz a gente ter firmeza para passar por eles. Alto nível de irritabilidade não é problema necessariamente com a irritabilidade. É crise de identidade. Ver o trabalho somente como um meio para subir as minhas necessidades, ou seja, pagar boleto. Por que você trabalha todo dia? Eu trabalho porque todo mês tem boleto batendo na conta, tá ligado? Isso é usar o trabalho só como meio de suprir as necessidades. Quem usa o trabalho só como meio de suprir a necessidade, mês após mês, semana após semana, só nessa ênfase, para sempre. Não estou falando que em algum momento você não possa estar nessa estação da vida, tá tudo bem se você está numa trajetória de amadurecimento. Mas se isso está se repetindo no ciclo da sua vida, é crise de identidade, meu irmão. Usar o trabalho só para contemplar os seus interesses, ou seja, por que você trabalha? Cara, eu trabalho, porque eu quero ter um carro bacana, uma vida legal, tirar férias, ter uma estabilidade na vida. Usar o trabalho só como meio de contemplar os seus interesses. Se é só isso, eu não estou falando que você não pode usar o seu trabalho para contemplar essas coisas. Mas quando o seu trabalho é só isso, gente, o que te tira da cama é só isso, no final das contas, meu irmão, é crise de identidade. No final das contas, crise de identidade vai gerar 3 coisas principais. Dificuldade nas relações. A gente vai ter dificuldade de formar alianças verdadeiras, duradouras. Você vai perceber que quando você conta essas histórias, as suas histórias, é sempre ou essas pessoas sumindo da sua realidade atual, ou todo mundo que está ao seu redor é só relação nova. Você já conheceu alguém, por exemplo, que parece que quando ela vai te apresentar os amigos dele, todos os amigos são sempre novos? Você conhece quanto? 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses. Tem ninguém de 10 anos, de 15 anos, 20 anos. Por quê, gente? Porque tem dificuldade de firmar aliança de verdade. Vai ter dificuldade de firmar aliança porque vai ter dificuldade de perdoar. De lidar com o que não convém. Com as tensões das relações. Ofensa, perdão. Competição desacerbada. Crise de identidade gera competição. Cada um fica tentando fazer cada vez melhor, cara, na tentativa de aparecer mais. Aí faz isso, se ninguém reconhecer. Naquela noite que você fez aquilo ali, parece que enfiou uma faca no seu peito, cara. Crise de identidade. Teu problema não é na competição, teu problema é na crise de identidade. Sobre quem eu sou. Performance, irrelevância na família e na cidade, como eu estava dizendo aqui. Presta atenção, gente. Eu estou aqui indo para os meus processos aqui de conclusão. Não estou terminando, mas estou finalizando lá, para você entender. Eu sei que é um tema difícil, gente. É um tema que às vezes dá assim uma pressãozinha no peito, assim. Você fala assim, meu Deus.
Eu sei que é um tema difícil. Porque, no final das contas, esse tema é um dos temas mais comuns de toda a humanidade, porque nós estamos saindo de uma crise de identidade para uma consciência plena de origem e destino. Todos nós fomos destituídos da consciência de quem Deus é. Logo, de quem nós somos. Se é de quem nós somos, de quem os outros são. E se é de quem os outros são, gente, você vai perceber que está instaurado aí a Babel, gente. A vida desesperada. Presta atenção, meu irmão. Nós fomos criados para o que nós fazemos, para que o que nós fazemos seja plena expressão de quem nós somos. Nós não fomos criados para que o fazer fosse uma expectativa do que nós gostaríamos de ser. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. O que esse texto quer dizer? Olha, eu sou Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos decidindo criar o homem, agora, estamos pegando parte de quem somos e plantando dentro do homem. Fica comigo, gente. Eu sei que ele é muito bonitinho, mais bonitinho do que eu. Nós estamos plantando dentro do homem a nossa natureza de amor. Estamos gerando o homem a partir de um transbordar de amor de quem nós somos. Uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que esse homem, a partir das suas relações e a partir de tudo que eles façam, o amor se torne evidente. Então, nós fomos criados para que tudo que nós fazemos seja plena expressão de quem nós somos, logo, plena expressão de quem ele é. É por isso que Deus não pode ser conhecido só no indivíduo. Deus precisa ser conhecido nas relações, porque nas relações o amor flui para lá e para cá, para lá, para lá, para lá e para cá. E nesse lugar, quando as pessoas vêm, elas vão ver a imagem do amor encarnado. Logo, elas, ao olharem, elas estão vendo quem, gente? O Pai, cara. Nós fomos criados, cara, para achar dentro aquilo que a gente está sendo ensinado nessa cultura desesperadora dessa terra, da estação que nós vivemos, fora. Nós fomos criados para achar dentro, gente. Não é para achar fora. E a gente está procurando enlouquecedoramente fora. Só que o problema de procurar fora é que às vezes parece, enquanto você está caminhando, que vai achar. Só que quando você chega, você mais uma vez não achou. Por quê? Porque você não foi criado para achar fora. Você foi criado para achar dentro. A gente está construindo a nossa vida de fora para dentro, gente. Em Romanos 12, do 1 ao 2, na versão da mensagem, eu vou abrir aqui para vocês, gente. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido para vocês? Desculpa? Também é. Ó, eu vou ler aqui numa versão, tá? Que ela é uma paráfrase, beleza? E ela, como paráfrase, não creio que você deve fazer estudo da Bíblia sobre ela, mas ela fica assim, ó, de um jeito que dá até assim, você fala assim, meu Deus, cara. Cadê? Perdi aqui. Romanos 12, do 1 ao 2. Presta atenção. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem toda a sua vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Forma de você se entregar ao Senhor. Receber o que Deus fez por você é a melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à cultura deste mundo a ponto de não poderem mais pensar. Em vez disso, concentrem tudo que vocês são nele. Vocês serão transformados de dentro para fora. Conheçam nele o que ele quer de vocês e tratem de obedecer. Óbvio. Romanos 12, aqui está uma palavra bem
diferente do que está escrito exatamente lá. Mas eu queria promover aqui uma reflexão para você, porque talvez, gente, no afã de conhecer quem nós somos, a gente está buscando a nossa identidade em tudo que está fora. De maneira que a gente está perdendo a principal coisa que nós temos de parecido com ele, que é a capacidade de pensar, de sentir. E aí a gente está sendo conformado de fora para dentro, ao invés de transformado de dentro para fora. Presta bem atenção, gente. Nós somos coisa ou nós somos gente? É óbvio. Coisa, você cria de fora para dentro, gente. A cadeira aqui, como é que essa cadeira aqui chegou a ser cadeira aqui? Pensa aqui comigo. Você sabe como é que funciona para essa cadeira ser cadeira? Olha aqui para mim. Como é que essa cadeira virou cadeira? Você sabe isso aqui, ó? Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui tem um molde de aço muito forte. Você empurra plástico lá dentro de forma muito quente, com toda a força que você tiver, ele vai gerar essa forma aqui. Você pega esse aço aqui, você esquenta ele e você empurra num outro aço que vai ser um molde de fora e ele vai, no final das contas, sair do outro lado no molde que você quer. Aí depois você pega uma outra ferramenta bem dura e puxa assim, empurra e amassa assim e corta. Meus irmãos, é isso que a gente está fazendo com a gente. A gente está sendo enxotado num molde externo, cara, bem duro, com muito calor, tá entendendo? Na expectativa de que isso vai fazer nos tornarmos quem nós somos. Só que a gente não é coisa, gente. Nós somos seres vivos. E tudo que é vivo só alcança a plenitude de quem é de dentro para fora. Por exemplo, a semente. Você pega a semente, você planta dentro da terra. Aquilo que vai se tornar o broto veio de fora ou de dentro? O broto veio de dentro. Aí depois, quando ela vai ganhando forma, você já percebeu? Percebe ali no construção, no crescimento? De fora ou de dentro que vai vindo, que vai crescendo? De dentro. Na hora com que ele vai crescendo, lá chegou aqui as folhas. A folha, na hora que vai brotar aqui, veio de fora ou de dentro dela, gente? De dentro, gente. Quando vai chegar o fruto aqui, vem de fora ou de dentro? De dentro. O fruto, ele começa no tamaninho aqui. Ele vai ganhando corpo de fora ou de dentro? De dentro, gente. E é um fluxo que, se você cortar lá embaixo, aqui vai sofrer, gente. E se você pegar essa bendita fruta na sua ansiedade e tentar conformar ela de fora para dentro, o que você garantiu que ela não vai ser? Fruto, cara. E às vezes, gente, toda a nossa crise de ansiedade, tudo que a gente está sofrendo é porque a gente está tentando, numa expectativa exacerbada, numa loucura desse mundo, numa consciência enganosa do próprio capeta, tá entendendo? Fazer de fora para dentro uma coisa que não tem jeito de chegar lá, porque nunca vai chegar lá e vai consumir você, a coisa que você tem de mais precioso nessa terra aqui. Tempo. É quando você perceber. Você está cansado demais. E nem sabe como resolver tudo isso. Nós estamos querendo alcançar quem somos, cara, numa transformação, numa conformação de fora para dentro, gente. Ao invés de permitir, cara, que nós sejamos transformados de dentro para fora. Respira fundo assim um pouquinho, só assim, ó. Fala assim, relaxa, cara. Toca um reggae. Dá uma descansada. Chega de ansiedade. Para de ficar buscando fora o que você foi criado para achar dentro. Dentro de você, dentro das relações de verdade. E deixa Deus transformar você a partir do fluxo de vida de estação em estação, cara. Presta atenção, gente. Você sabe o que é depressão? Depressão é assim, ó. Você tem uma bexiga e aí encheu de ar. Aí você pega o dedo aqui e aperta ela aqui. O que está acontecendo dentro desse sistema aqui, gente? Uma depressão na bexiga. Por quê? Porque a pressão externa
está maior do que a pressão interna, de maneira com que a bexiga está sendo conformada de fora para dentro. Talvez a depressão que tanta gente está sofrendo, e eu não estou inibindo as questões químicas, mas só tratar o químico não resolve alguém com depressão, com ansiedade. Precisa, sim, muitas vezes usar o químico para frear o carro, mas vai precisar tratar aquilo que é a base dessa depressão. Talvez essa depressão que está acontecendo, porque está acontecendo uma pressão externa maior do que a interna. Só que a gente tem um problema aqui, que é sistemático da existência. Jesus disse assim, ó, neste mundo tereis aflições. E ele está dizendo, eu orei para que não tirasse vocês do mundo, mas que livrasse vocês do mal. Ele diz, nesse mundo terei aflições. Fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. A gente está querendo resolver a nossa depressão aliviando a pressão externa. Só que, sendo bem honesto, a pressão externa não vai diminuir. Ela só vai aumentar cada vez mais. E aí, o que nós estamos fazendo para aliviar a pressão interna? Essa depressão que está sendo gerada em nós. A gente está achando um monte de coisa que nos torne, que tente aliviar essa pressão, só que não alivia. O que está fazendo a gente é insensível. Está apagando os nossos sensores para que você não sinta mais essa pressão. E aí, o que faz? A pressão continua, está te esmagando e vai te destruir. Só tem um jeito, gente, de aliviar a pressão interna. De acabar com essa depressão. Você precisa aumentar a pressão interna sua. A pressão que nós temos internamente é quem nós somos. E quem nós somos é resultado direto, como um fluxo de vida que não vai ter fruto a não ser que essa raiz esteja diretamente enraizada e conectada no amor. Na medida que ela é conectada e enraizada no amor, aqui está garantido que tem fluxo. Logo, o foco da árvore não é lá no fruto que ela está dando, é na raiz de onde ele recebe todo o fluxo. Isso vai aumentando a pressão interna dela, de maneira com que aquilo que está fora vai ser deprimido pela pressão que ela tem. Até que o fruto vem para fora. Vida expressada, transbordada. Isso está gerando, gente, uma humanidade cada vez menos acessível e cada vez mais suscetível. Tudo afeta, tudo ataca. A geração mimimi. Tudo ofende. A gente está gerando uma humanidade cada vez mais ansiosa, ofendida, indiferente, anestesiada. A gente está se anestesiando com tudo. E não é só com antidepressivo, não é só com remédio. A gente está se anestesiando, cara, com YouTube, com pornografia, se anestesiando, cara, com trabalho, se anestesiando com os nossos interesses de férias, do que é que vai nos dar, o que a gente vai alcançar. E isso vai meio que anestesiando. Ou seja, parece aquela compensação, mas na verdade só está te levando a perder tempo, gente. E eu não tenho problema de ver YouTube, cara. Não tenho problema que se você tiver com uma situação química, precise tomar algum remédio antidepressivo, só que você pode ter certeza, é comprovado. O remédio antidepressivo não vai te deixar de ser deprimido. Ele vai te dar capacidade de você frear o carro enquanto está descendo, para você agora repensar a constituição do seu ser e colocar tudo no lugar para que você tenha a vida verdadeira, gente. Faz sentido isso para você? Os níveis de analgésico, antidepressivo, acalmante, cara, estão se tornando cada vez maiores. Nós estamos tentando resolver nossas crises de identidade, tentando diminuir a pressão externa, enquanto, na verdade, a gente precisa aumentar a pressão interna. Então, assim, gente, para eu poder terminar aqui, eu vou ler um versículo para vocês, e para mim ele é a solução para a gente resolver a pressão interna. Dentre vários. 2 Coríntios 3:16. Tá aqui, ó. Amém, gente? Estão comigo? Glória a Deus. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Diga assim, o véu é removido. O texto está dizendo aqui, quando alguém volta a sua face para Deus,
para ele, o véu é tirado. Quem tira o véu? Quem que remove o véu? O Senhor. Qual que é o seu trabalho? Enquanto o seu foco estiver no desafio exacerbado que falaram para você, que você tem que dar fruto, que você tem que ter performance, que você tem que fazer, que você tem que, mais ansiedade. E quanto mais metodologia externa você usar para poder chegar mais rápido onde quiser, mais ansiedade você vai ver. Mas quando você volta, faz para a raiz, para o amor, para a fonte onde flui toda a vida. O véu é removido, cara. E aí você percebe, olha o que ele diz. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? Ali, a liberdade. Sabe o que é liberdade? Liberdade não é libertinagem, não. Sabe o que é liberdade? É capacidade de ser plenamente quem você é. Isso é liberdade. De maneira com que você já tenha todos os não já dados e os sim já estabelecidos. Às vezes a sua dificuldade de tomar decisão diante de situações que são muito óbvias da vida, de coisas que são muito graves também, é porque você está com dúvida ainda a respeito de quem você é e logo você não tem liberdade para tomar decisão, gente. E ele diz aqui, e todos nós, do qual o rosto está descoberto. Sem hipocrisia, gente. Às vezes o que está nos faltando mesmo é deixar de ser hipócrita diante de Deus e diante das pessoas, dos nossos irmãos. E falar assim, cara, tá crise mesmo, tá desafiador mesmo. Eu acho que às vezes eu nem sei nem quem eu sou mesmo. O véu foi removido. Olha o que o texto diz. Contemplando a glória do Senhor. Sabe o que é a palavra glória? É doxa no grego. No hebraico, ela significa kabod. Presta atenção. Deu até tilt, acho que é kabod. No hebraico, significa peso de glória. Já ouviu falar essa expressão? O peso da glória de Deus? No grego, a glória significa doxa. Sabe o que significa a palavra doxa no grego? Opinião. Conhecer a Deus, sem que você tenha voltado a face para Ele e tenha sido preenchido pelo seu Espírito, tudo que Deus vai gerar em você pressão, de maneira peso, que você vai ser esmagado. Mas na medida com que você foi preenchido por Ele e voltou sua face para Ele, teve o véu removido, agora aquilo que Ele vai se revelar para você deixa de ser peso e passa a ser opinião, gente. Jesus disse, eu tenho muito a lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar. Vou enviar o Espírito da promessa e Ele vai lhe guiar por toda a verdade. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que na medida, cara, que você volta a face para Ele, Ele remove o véu, você é preenchido de dentro para fora e Ele começa a revelar a opinião dele sobre você. E a opinião dele sobre você não é pejorativo, como opinião a gente chama. Que é, essa é a opinião dele. Ou aquilo que Deus opina é. Ele começa a dizer para você quem você é. E você vai sendo transformado de glória em glória à imagem do Messias. Sabe o que aconteceu com você? Aumenta a pressão interna, gente. Acaba essa crise toda. E aquilo que você é, aquilo que você faz, é a expressão de quem você é, cara. Então, de forma bem rápida, para de buscar fora aquilo que você foi criado para achar dentro, gente. Reconheça a sua real condição. Pare de pensar de si além do que convém. Não vou ler os textos que embasam isso. Tendo o véu removido, se volte para as relações sadias que o próprio Pai está promovendo. Se permita ser transformado de glória em glória, gente. Para de ficar nessa crise que você tem que transformar tudo, tem que virar a vida perfeita, agora de um lado para o outro. Não, irmão. Voltou a face para Ele, tenha paciência. Ele vai de glória em glória, transformando, resolvendo cada parte da vida. Você só precisa agora permanecer enraizado no mesmo lugar. O texto vai dizer de Efésios 3 que, estando arraigados em amor, junto com o povo, sabe o que significa isso? Na medida com que nós entrelaçamos as nossas vísceras no amor de Cristo, de jeito com que não há mais separação, nesse lugar nós vamos conhecendo o amor. De um jeito que não pode ser explicado, gente. Se quebrante diante do seu Pai
e diante dos seus irmãos. Tenha coragem de pertencer de fato a uma família de verdade. E seja intencional nisso. Amém, gente? Eu vou pedir pro Luca tocar um violãozinho aqui no finalzinho, só pra gente poder orar, ficar mais blém-blém. Né? Eu quero dizer uma coisa pra você. Eu tenho esse meu jeito intenso de falar, assim, né? Mas eu quero dizer uma coisa pra você, cara. Ele é bom demais. Mas a gente precisa ter coragem de permitir que o Senhor nos leve para as nossas crises. A gente não pode fugir para sempre das crises. Porque a palavra crise, ela vem de uma outra palavra. Ela é conectada a uma outra palavra que, para mim, é a melhor imagem para explicar ela. É uma lagarta no processo de se tornar borboleta. Ela entra num processo de crisalidar. Nós precisamos permitir entrar nesse processo de crisalidar. Se a lagarta ficar tentando ali assim, ó, fazer toda a força que ela tem, vou virar borboleta! E não entrar em crise, ir lá para dentro de si, e deixar o Senhor transformar de dentro para fora, para que a borboleta já estava dentro dela, gente. Só precisava vir para fora. Na medida que ela deixa isso, vem a nova estação, cara. Cumpre o propósito. Maturidade para Deus não é só a plenitude da idade de alguém muito mais velho que alcança. Sucesso para Deus não é só alguém que resolveu um projeto, fez grandes feitos. Não, sucesso para Deus é uma criança de 6 anos de idade, na plena convicção de quem ela é, porque os seus pais e os seus relacionamentos não colocaram expectativas exacerbadas nela, e ela conseguiu ver o Senhor nisso tudo, fazendo o desenho que para muitos é imperfeito. Mas é toda a perfeição do que ela tem para entregar. Sem nenhum tipo de expectativa de que ela deveria estar fazendo algo diferente. Isso é sucesso para Deus. É você na estação que você está, sendo plenamente quem você é, na maturidade que você tem capacidade de ser, naquilo que Deus já se revelou para você. Portanto, eu queria pedir que você fechasse seus olhos, respirasse bem fundo, assim, sabe? Mas não como quem assim está tentando puxar o ar de fora para dentro, assim, de forma louca, não, mas como quem está descansando mesmo. Eu quero dizer para você assim, cara, relaxa, gente. Dá uma relaxada. Você não é obrigado a fazer essa loucura de agenda que o mundo foi estabelecendo para você. Pode parecer que tem que, mas não é bem assim. Aprenda diariamente a buscar orientação do Pai. Face a face com Deus. Fecha o seu quarto, se encontra com o Pai, e lá no secreto conversa com Ele. E depois, ao abrir os olhos, tendo se encontrado com o Pai, vai até algum irmão. E esteja face a face com Deus de novo. Com o Senhor. Nessa multidão de conselhos vai haver sabedoria. Para confirmar quem você é, para podar quem você não é, para te dar as tensões que você precisa, de maneira com que você esteja alegre, contente. Justiça, paz e alegria. Quero propor que você faça uma oração. Diga assim, Senhor, eu coloco minha vida diante de Ti. Coloque as suas palavras nessa oração. Fala assim, Pai, eis-me aqui. Eu aceito que você me conduza para mais uma estação a respeito de quem você é. Me mostre quem eu sou. Remove o véu dos meus olhos, do meu coração, da minha mente, para que eu veja você como espírito, não como uma pedra esculpida. E eu conheça quem você é.